Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando aqui mais uma aula de Física da semana, mais um encontro semanal na nossa disciplina, tá bom? Jovens, vamos começar aqui a nossa aulinha, nossa aula de Física da quinta-feira, para que a gente possa então trabalhar o seguinte tema. Vamos trabalhar na aula de hoje quantidade de calor latente. Então hoje você vai compreender um pouquinho mais sobre o calor que está associado à mudança de estado. A gente estudou nas últimas aulas, nos últimos encontros, o calor responsável pela alteração de temperatura sem que haja alteração de estado. Não foi isso? Hoje, porém, a gente já vai iniciar outro tema. A gente já vai começar a trabalhar o processo do estudo da quantidade de calor quando existe trocas de calor suficiente para alterar o estado sem alterar a temperatura. Bom? Muito bom dia a todos os polos que estão pouco a pouco chegando na nossa aula de hoje, tá? É um prazer tê-los aqui com a gente, certo? Galerinha que está pouco a pouco conectando aqui na nossa aula, tá bom? Galerinha de Rio Grande do Piauí, Betânia, também estão aqui com a gente, tá bom? Vamos também estar com a galerinha do YouTube, certo? Galerinha do YouTube que já está conectada com a gente também, já está aí pouco a pouco logando na nossa aula, como por exemplo aí o Gabriel André, chegou foi cedo, deu aquele bom dia e já se encontra aqui. Nosso amigo Jack Souza, tudo bom? Tudo bem, meu jovem? Muito bom dia! Olha aí que galerinha especial aí online com a gente no YouTube. Jack Souza, Gabriel André, Jack aí da cidade de Betânia e o Gabriel do Pará, diretamente aí de Belém, também assistindo as nossas aulas, tá bom? Show de bola, jovens? Vamos que vamos, né? Meu querido Jack, tudo bem por aqui, jovem? Espero que esteja tudo bem aí também, tá? E vamos começar a nossa aulinha de hoje, certo? Gabriel aí também tá tudo bem por aí? Como é que estão todos? Como é que vocês se encontram? Gabriel aí, diretamente do nosso Pará. Olha só, Jacobina também logando com a gente, dando aquele bom dia especial. Tudo bem com vocês, galerinha? De Jacobina, tudo certinho por aí? O que vocês contam aí de bom? Como é que estão? Vamos então iniciar, né? Vamos então iniciar a nossa aulinha de hoje, tá? E, como eu falei para vocês, o tema de hoje é o tema que a gente vai estudar as trocas de calor associadas às mudanças de estado. Não mais associando o seguinte: ah, professor, eu quero estudar a troca de calor apenas quando muda a temperatura do material. Não, a gente não vai estudar essa troca de calor hoje. A gente vai trabalhar troca de calor quando você tem alteração de estado, que é por isso que a gente fala de quantidade de calor latente, tá bom? No nosso encontro de hoje, a gente vai analisar exatamente essa quantidade de calor latente, tá? Que ela é uma quantidade que o corpo cede ou recebe para que haja alteração do seu estado. Compreender o que é a constante de latência, a constante que cada substância possui, e essa constante está associada à mudança de estado dela, tá? Vai dizer quanto de calor que ela necessita para mudar o seu estado. Essa é a constante de latência, tá bom? E aí,
a gente vai associar essa constante a essa característica do material. É similar, por exemplo, ao calor específico, lembram? Lembram que o calor específico a gente associava ao material, à substância? Pois é, aqui a gente tem a constante de latência, que faz o papel aí do calor específico. E interpretar a curva de aquecimento e resfriamento. A gente vai também trabalhar aqui com essas trocas de calor, tá? O princípio da troca de calor, e aí a gente vai interpretar situações que eu tenho aquecimento e também situações que nós temos resfriamento, tá bom? E aí eu vou associar essas trocas de calor ao nosso calorímetro, que é um aparelho que possibilita trocas de calor e busca encontrar as constantes referentes ao material. Então, por exemplo, eu não sei a constante de latência do gelo, mas eu quero descobrir a constante de latência do gelo. Como é que eu faço? Eu coloco o gelo dentro do calorímetro, que é um recipiente isoladamente térmico, e aí esse gelo ele vai trocar calor apenas com esse calorímetro. Ele não troca calor com o ambiente externo. Então, eu sabendo todas as informações sobre o calorímetro, cabe a mim descobrir agora só as informações do gelo, tá? Então, eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. E aí a gente vai trabalhar também com resolução de questões durante a aula e também para casa, tá bom? Vamos então observar aqui o nosso tema, tá? Que é o de calor latente, né? Então já vá anotando essa definição que eu vou passar aqui para vocês. Olha só. Calor latente refere-se à quantidade de calor que cada grama de uma substância precisa receber ou perder para que haja mudança de estado, tá? Então, existe uma certa quantidade de calor que a substância ela não mais sofre só aquecimento. Ela agora vai sofrer uma mudança de estado. Pode sim, viu, Jack? Pode sim, fica à vontade. Certo? Pode sim. Jovens, então, existe uma quantidade de calor responsável pela alteração de temperatura. A gente vem vendo isso nas últimas semanas, né? Que existe a quantidade de calor sensível, que essa quantidade de calor, ela fica responsável pela alteração de temperatura da substância. Então, se eu coloco água lá no fogão, para que essa água aqueça, tá? Para que essa água aqueça, e eu venha fazer ali um leite, um café, um achocolatado, então eu estou transmitindo para a substância uma quantidade de calor do tipo sensível. Beleza? Que essa quantidade de calor, ela possibilita apenas a alteração de temperatura. Mas existe outra quantidade de calor. Uma quantidade de calor responsável pela alteração de temperatura. Essa quantidade de calor é chamada de quantidade de calor latente, que é isso que nós vamos trabalhar hoje. Mas quanto de calor que aquela substância precisa receber? Quanto de calor que essa substância precisa ceder para que isso seja possível? Quem vai me adiantar essa informação é a constante de latência, ou só calor latente, tá? Então, calor latente aqui, ele está chamando
de constante de latência. Constante de latência. Essa constante de latência ela vai adiantar essa característica do material. Para saber, olha só, se você precisa de muita quantidade de calor ou de pouca quantidade de calor para alterar o estado daquela substância. Essa constante de latência, nós vamos indicá-la pela letra L, tá? Ela é indicada aqui pela letra L. Tá? Constante de latência, vou até colocar aqui embaixo, ó. Constante de latência. Cada material vai ter a sua constante de latência. Cada substância tem a sua constante de latência. Isso vai depender do material. Beleza? Por quê? Porque essa constância de latência, ou constante de latência, ou calor latente, vai me adiantar uma certa quantidade de calor, de quanto que o objeto precisa para alterar o seu estado. E aí a gente pode dizer o seguinte, quanto maior for a constante de latência, maior essa necessidade do material de ganhar calor. São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Aí, jovens, respondendo aqui a perguntinha do Jack. Então, calor latente seria as alterações de temperatura mudando seus estados físicos? Olha aqui, ó, meu querido. Não há, olha essa informação que eu vou passar. Quando eu trabalho com calor latente, quando nós trabalhamos com calor latente, não há alteração da temperatura. Não há alteração da temperatura. Beleza? Exatamente. Temperatura é constante. Não é que ela seja zero, Gabriel. Só em algumas situações que ela é zero. Não é que ela seja zero, mas ela é constante nesse processo. Beleza? Por exemplo, olha só. Olha o que está acontecendo aqui do lado, ó. Descreva aí o que está acontecendo aí nessa imagem. O que você está percebendo nessa imagem que eu trouxe? O que está acontecendo aí nessa imagem? Galerinha de Jacobina. A fusão do gelo, muito bem. A fusão do gelo. Que a gente chama aqui
de descongelamento, né? Ah, o gelo está descongelando. Ou seja, você percebe nessa situação que o gelo, que é água sólida, está se tornando água líquida. Sim ou não? Exatamente. Eu tenho aí uma mudança de estado do sólido para o líquido. Muito bem. Meus queridos, isso acontece numa temperatura constante, não acontece? Qual é a temperatura? Qual é a temperatura? Zero, muito bem. A galerinha de Jacobina já respondeu. Zero. Zero. Isso. Minha linda Uruçuí. Bom dia. Bom dia. E aí, galerinha, se, minha linda Uruçuí, eu estou tendo alteração de estado nesse processo aqui da imagem, eu estou tendo a mudança do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, a minha temperatura ela não está mudando. Né, William? Matheus, Maria da Guia, João Vitor, a minha temperatura ela não está mudando. Todo gelo, que é água no estado sólido, se transforma em água no estado líquido a 0 graus Celsius. Então, esse calor ele é suficiente para alterar o estado sem alterar a temperatura. Todo gelo que antes estava no estado sólido vai se transformar em água líquida no estado líquido. Beleza? E aí essa constante de calor latente ou constante de latência, ela vai depender do material. Cada material vai ter a sua constante de latência. Em cada processo diferente. Por exemplo, de sólido para líquido, eu estou tendo uma alteração de estado. Então, a constante de latência no processo de fusão tem um valor. Tem um valor. No processo de vaporização, que é do líquido para o gasoso, vai ter um outro valor diferente. Certo? Então, vá percebendo que essa constante de latência, ela segue a mudança de estado. Tá bom? Ela segue o processo de mudança de estado. Cada mudança de estado vai ter o seu valor para cada temperatura. A fusão do gelo, fusão da água, vai ter uma constante de latência. A fusão do ferro vai ter outra constante de latência. Porque são materiais diferentes. Ferro necessita de uma quantidade de calor diferente da água para mudar o seu estado. Então, por isso que eu preciso de constante de latência diferente. Tá bom? Como é que nós calculamos, professor?
a quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente nós calculamos através da seguinte expressão. Quantidade de calor é igual a massa vezes a constante de latência. Beleza? Quantidade de calor é igual a massa vezes a constância de latência. Exatamente, Jack. Ah, professor, eu sei por que a constante de latência ela é diferente para cada material. Porque cada material vai ter uma temperatura de mudança de estado diferente. Para vaporizar a água é uma temperatura. Ou seja, para transformar a água em vapor é uma outra temperatura. Diferente de transformar, por exemplo, cobre em vapor. Nossa, para transformar cobre em vapor tem que ser uma temperatura muito altíssima, né? Então você vai ter substâncias diferentes, com temperaturas de mudanças de estado diferentes e, consequentemente, você vai ter constantes de latência diferentes. Certo? E aí hoje cabe a gente calcular esse valor da quantidade de calor. Hoje a gente vai descobrir como é que nós podemos calcular essa quantidade de calor. Toda substância, né? Toda substância vai ter valor diferente, né? O chumbo, ferro, qualquer substância vai ter aí valor diferente, porque você vai ter características diferentes das substâncias, tá? Jack, eu não sei agora de cabeça, tá? Eu não lembro agora de cabeça a temperatura de fusão do cobre. Mas, na hora que eu lembrar aqui, eu trago para você, tá? Vamos lá. Continuando aqui, jovens, eu vou trabalhar esse primeiro exercício. Primeiro exemplo, tá? Primeiro exemplo aqui eu vou trazer o seguinte. Um bloco de gelo de massa igual a 300 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Então, eu tenho gelo cuja massa é 300 gramas. Encontra-se a 0 graus Celsius, ou seja, no ponto inicial aí de um processo de fusão. Para que todo gelo se derreta, ou seja, passe aí pelo processo de fusão, obtendo água, quando ele fala água, é água líquida, a 0 graus Celsius, são necessários 24.000 calorias. Olha só, 24.000 calorias. Determine o calor latente de fusão do gelo. Então, o que ele me forneceu aqui, professor? Quais foram os dados? Toda questãozinha de física, tá? Você lê a questão, colhe os dados primeiro, e aí, em seguida, a gente começa o cálculo. Então, vamos lá. O que ele me forneceu? Ele disse que a massa da água no estado sólido era 300 gramas. Eu vou precisar de uma quantidade de calor de 24.000
calorias. E eu preciso achar quem é o calor latente, a constante de calor latente. Deixa eu voltar aqui a telinha, que eu quero que você analise as unidades. Olha só. Quantidade de calor, galerinha, tem que estar em calorias. Tem que estar em calorias. Então lá você não altera nada. Quantidade de calor está em calorias já. Não precisa alterar. A massa em grama. Ou seja, também não há a necessidade de alteração da unidade da massa. E, consequentemente, nós achamos aí uma constante de latência de calorias por grama. Tá bom? Substitui aí os valores na nossa expressãozinha. Veja só. Quantidade de calor é a massa vezes a constante de latência. Professor, esse assunto é muito fácil. Esse assunto é muito fácil. Então, toda vez que você lembrar desse assunto, você vai lembrar, ah, professor, que moleza, que mole. Olha só. Ah, professor, que mole. Você vai falar toda vez. Moleza demais, né, Gabriel? Então tu lembra aí dessa dica. Que mole você calcula a quantidade de calor latente. Então a quantidade de calor latente, ó, é 24.000. A massa, 300. E aí eu quero a constante de latência L. Tá bom? Beleza? L é igual a 24.000 dividido por 300. 2 zeros vão embora com 2 zeros. Fica aí 240 dividido por... Olha só. 240 dividido por 3. 240 dividido por 3. Quanto é que dá agora, jovens? Qual o valor aí da constante de latência? $80, né? 80. Qual a unidade? 80 calorias por grama. Ah, professor, eu achava que era para calcular o Q, a letra Q. Cuidado, tá? Cuidado. Olhe para as unidades. Você não precisa sair decorando fórmula, não. Eu quero que você analise as unidades. Pela unidade, você já sabe o que nós temos e o que nós precisamos calcular. Veja só. Vou voltar de novo na formulazinha lá, ó. Se a questãozinha me deu calorias, o que é calorias? Calorias é quantidade de calor. A gente já está vendo isso desde a semana passada. Massa. Toda vez massa, nós encontramos em grama ou quilograma, né? Então, caloria por grama é a constante de latência. Veja só,
eu não preciso decorar a fórmula. Eu não preciso decorar a fórmula. Eu só preciso aprender as unidades. Professor, como assim que eu não preciso decorar a fórmula? Olha só. Se a constante de latência, o L, a unidade dela é caloria por grama, o que é caloria? O que é caloria, jovens? Ah, professor, é a quantidade de calor. O que é grama? Ah, professor, é massa. Só pela unidade você já sabe qual é a fórmula. Né? Só pela unidade você já sabe qual é a fórmula. Vamos lá, uma outra velha conhecida de vocês. Isso aqui lá da mecânica, veja só. Qual é a unidade aí de velocidade? Quem lembra? Qual é a unidade de velocidade? Só aí para você ver o que eu estou falando, olha só. Só para você se ligar no que eu estou falando. Eu não preciso decorar a fórmula. Eu só preciso olhar a unidade para saber como calcular aquela grandeza. Pronto, já falaram aqui. Professor, velocidade, a unidade é metro por segundo. Metro é unidade de quê? Professor, de comprimento. Metro é a unidade de distância. Então você coloca aqui, ó, distância. E segundos é a unidade de quê? Ah, professor, é a unidade de tempo. Pois coloca aqui tempo. Distância pelo tempo, você calcula o quê? Velocidade. Olha, professor. Eu não preciso mais decorar a fórmula. Não, nunca precisou. Se você ficar atento às unidades, você se livra aí dessa preocupação de ficar decorando fórmula. Certo? Beleza? Então não esqueça desse detalhe, tá? Analise as unidades para saber o que você está trabalhando. Primeiro exemplo já foi. Ficou alguma dúvida, galerinha? Ficou alguma dúvida? Galerinha aí de Jacobina, de Uruçuí, que já participaram no chat do IPTV. Ficou alguma dúvida? Exatamente, Gabriel, Jack. Eu posso saber as fórmulas, professor. Professor, se eu quiser lembrar das fórmulas, você pode. Mas aquela que você está querendo, mas esqueceu. Lembra das unidades. Tenta lembrar das unidades dela. Aí você vai começar a compreender. Bom? Então não esqueça, olha só. Massa, a questão disse que era 300 gramas. Massa de quê, professor? De água no estado sólido, de gelo. Esse gelo, ele derrete, transformando totalmente em água. Ele entra aí no seu processo de fusão. Para isso, ele precisa receber 24.000 calorias de quantidade de calor. Então, você já tem massa, M, já tem quantidade de calor, Q. Massa em grama, quantidade de calor em calorias.
Determine o calor latente de fusão. Então, ele está procurando a constante de latência, L. Então, é só você substituir agora. Quantidade de calor, 24.000. A massa, 300. E aí ficou faltando o L para a gente descobrir. 24.000 dividido por 300 é igual a 80 calorias por grama. Certo? Vamos lá para a próxima. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Cuidado com as unidades. Cuidado com as unidades. Lembre-se das unidades. Tá? 2 minutinhos a gente volta. Muito bem, jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Vocês acharam quanto aí? Pronto. Agora sim, agora sim. Exatamente. 210. 210. Exatos. Vamos lá. Um corpo de massa 6 kg em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão, ou seja, ele recebeu uma quantidade de calor sensível quantidade de calor sensível e essa quantidade de calor levou ele até o ponto de fusão. Tá? Levou ele até o ponto de fusão. Porém, quando se chega ao ponto de fusão, eu não vou trabalhar mais com calor sensível. Ele vai agora mudar de estado. Tá? Ele vai agora mudar de estado. Aí, sabendo que o calor latente do corpo, que é a constante de latência, é 35 calorias por grama,
Determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Aí ele quer saber a quantidade de calor recebida no ato da fusão. No ato da fusão. Então, para você entender a situação, vamos lá, para você compreender a situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui gelo no estado sólido. Né? A água no estado sólido, que é o gelo. O que vai acontecer? O gelo, ele vai receber calor a ponto de entrar aí no processo de fusão. Como assim, professor? Entrar no processo de fusão. Começar a derreter. Então, antes eu tinha o quê? Gelo normal, só o gelo. Depois, o que aconteceu? Eu comecei a ter gelo e água. Ou seja, entrou aí o gelo no seu estado de fusão. Ele começou a derreter. Beleza? E aí, todo esse gelo, posteriormente, se transformou em água líquida. Ele derreteu totalmente. Não tem mais gelo. Só tenho água. Certo? Aí, galerinha, eu tive aqui esse processo e tive aqui esse outro processo. O primeiro processo, que é do gelo totalmente no estado sólido para o gelo no início do processo de fusão, eu recebi uma quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor é a quantidade responsável para aquecer o corpo, para chegar até o ponto de fusão. O segundo processo, eu recebi uma quantidade de calor latente para mudar o meu estado. E aí é isso que a questão quer. É isso que a questão quer da gente. Ela quer a quantidade de calor responsável pela alteração de quê? De estado. Tá bom? Ela quer a quantidade de calor responsável para alterar o estado da substância. Professor, e essa quantidade de calor sensível? Eu não vou usar. Porque ele não me deu artifícios para utilizar, ele não me deu valores para trabalhar com a quantidade de calor sensível. E aí nós ficamos só com o básico, né? Olha só o que ele me deu. Ele disse que a massa era de 6 gramas e a constante de latência era 35 calorias por grama.
Substituindo os valores na minha expressão da quantidade de calor latente, qual é o bizu? Ah, professor, esse assunto aí, ó, que mole. Meus queridos, a quantidade de calor, então, será 6 vezes 35, que dá um total de 210 calorias. Prontinho. Prontinho. 210 calorias. Professor, é só isso? Só. Ah, professor, achei que era mais difícil. Não. Só isso. Agora, existem situações, como a que a gente vai trabalhar a partir de agora. Existem situações, como a que a gente vai trabalhar a partir de agora, que eu vou trabalhar com os dois processos. Vou trabalhar com o processo do aquecimento, mais a mudança de estado, e posso trabalhar, por exemplo, com um resfriamento até chegar também à mudança de estado. Eu estou trabalhando com os processos separadamente até agora. Primeiro a gente viu quantidade de calor sensível. Exatamente, Gabriel. Primeiro a gente trabalhou com quantidade de calor sensível e com quantidade de calor latente, separadamente. Mas e quando acontecem os dois processos juntos, como nesse caso aí? Que primeiro o corpo aqueceu para depois ele mudar de estado. Aí nós vamos ter que trabalhar com a troca de calor, o princípio da troca de calor. Tá? Princípio da troca de calor. Mas eu queria perguntar para vocês, aqui ficou claro, galerinha? Até aqui ficou claro? Posso sair para a próxima telinha sabendo que vocês entenderam como calcular a quantidade de calor latente, o que é a constante de latência. Beleza, né? Pronto. Ribeiro Galiota, muito bom dia. Tudo bem? Participando aí no nosso chat do IPTV. Tudo certinho, né? Jovens, agora vou falar aqui do princípio das trocas de calor, como eu falei para vocês. Nós já sabemos calcular a quantidade de calor sensível. Nós também já sabemos calcular a quantidade de calor latente. Vamos então unir as situações. Vamos então unir as situações. Quando eu posso unir a situação, professor? Quando você tem o caso, por exemplo, da questão anterior. O corpo, ele aqueceu, e para ele aquecer, ele teve que adquirir uma quantidade de calor sensível. Alguém teve que colocar ali uma chama perto dele para o gelo derreter. Só que antes dele derreter, ele aquece até chegar ao ponto de fusão.
Por exemplo, vamos imaginar que o gelo estava a menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius não é o ponto de fusão. Ele teve que aquecer até chegar no 0 graus Celsius. E aí, quando ele aqueceu, ou seja, sofreu essa variação de temperatura, ele recebeu uma quantidade de calor sensível. Quando chegou no zero, aí que ele começa o processo de derretimento. Que é aí que ele chega na fusão. Então, o que eu tive aqui? Eu tive duas trocas de calor. Eu tive o recebimento da quantidade de calor sensível, mais o recebimento da quantidade de calor latente. E aí entra o princípio da troca de calor. Então, quando eu tenho mais de uma quantidade de calor na situação, eu vou trabalhar com esse princípio. Ou quando eu tenho mais de um corpo na situação trocando calor, eu vou trabalhar com esse princípio. Tá? Então, por exemplo, você vai imaginar aí uma caixa isolada, termicamente. Imagina aí uma caixa de isopor. E aí eu vou colocar, por exemplo, uma água e vou colocar gelo. Água líquida e gelo. Água líquida e gelo. O que vai acontecer? A água no estado líquido e o gelo, que é a água no estado sólido, vão trocar calor entre si. Vai chegar um momento que o gelo ele vai acabar se transformando água líquida, né? Em água líquida. E a água fica mais gelada, né? A água, que era o corpinho A, corpinho amarelo, ela vai ficar mais gelada. Ou seja, vai acontecer o que nós chamamos de equilíbrio térmico, certo? A água, ela vai doar calor para o gelo. Esse gelo, ele vai receber aquele calor, vai aquecer e depois mudar o seu estado. Então, aí eu tive duas quantidades de calor, olhando para o gelo. Eu tive a quantidade de calor de aquecimento desse material e tive a quantidade de calor de mudança de estado desse material. Aí eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a soma algébrica dessas trocas de calor, ela é nula. Por quê, professor? Porque os corpos vão trocar calor só entre si, dentro de um recipiente isolado. Então, a quantidade de calor do início tem que ser igual à quantidade de calor no final. Então, como eles só vão trocar calor entre si, não tem como essa quantidade de calor ser perdida. Ela é conservada. Por isso que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Certo? Jovens, a gente vai então finalizar a nossa aula de hoje por aqui. Na próxima aula, eu volto a falar desse princípio, tá? Na próxima terça-feira.
E aí a gente vai trabalhar algumas questões com esse princípio. Hoje eu apresentei esse princípio porque caiu aquele exemplo que fala um pouquinho dele na teoria, né? Então eu quis apresentá-lo hoje. Mas a gente, na verdade, vai trabalhá-lo na próxima aula, certo? Então, a gente vai trabalhar com ele, responder mais questões, certo? E aí a gente vai finalizar esse tema de quantidades de calor. Perfeito? Meus queridos, nos encontramos no próximo encontro e até lá, jovens. Tchau, tchau.